Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Neemias. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? É porque quando a gente começa a glorificar a Deus, é como a gente começa a arar a terra para Deus mandar a semente. Se a gente não está glorificando a Deus, a gente está insensível à presença de Deus e aquilo que Deus pode falar conosco. Então, glorifica a Deus para que você esteja preparando a terra, para que a terra possa receber boas sementes. Neemias capítulo 1. Amém? Todos acharam? Eu vou ler a partir do verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isso quer dizer novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era um copeiro do rei. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Como pastor, eu procuro sempre tomar muito cuidado, porque o Senhor fala comigo através da palavra, às vezes o Senhor fala comigo através de visões, sonhos. Às vezes o Senhor me traz à memória a sua vida, a sua família. Muitas vezes eu não sei o que está acontecendo, mas Deus, Ele me faz pensar muito em vocês. E aí, especificamente, eu passo a orar por vocês. Isso é a minha rotina, sabe? A rotina de quem foi levantado por Deus para estar ministrando e apacentando as suas ovelhas. Quando você me vê chegando a você dizendo assim: está tudo bem? Como você está? A maioria de vocês às vezes chega para mim e diz assim: está tudo bem, pastor, temos aí uma lutinha, temos aí umas dificuldadezinhas aí, mas estamos aí, estamos lutando.
Então, Deus me fez ir até você para poder ver se você abre o seu coraçãozinho, para que eu saiba por que Deus me chamou a atenção a respeito de você. Muitas vezes você não me ajuda nesse processo. Às vezes, nesse processo de querer investigar se você está bem ou se você não está bem, você não me ajuda nem um pouquinho. E aí eu passo a orar: Deus, como que eu vou saber? Como que eu posso ajudar? Se todas as vezes que eu procuro, está tudo bem. Todas as vezes que eu vou atrás, está tudo ótimo. Está mais ou menos, mas a gente vai levando. E aí eu entro na presença de Deus e falo: Senhor, olha, me mostra, me ajuda aí para que eu possa fazer alguma coisa. Sempre o Senhor mostra, sempre o Senhor me dá uma direção. E como Ele me dá a direção? Muitas vezes agora, na hora de trazer a mensagem para você. A hora de te encorajar ou até mesmo de puxar a tua orelha. E aí você fala assim: poxa, pastor, o senhor trouxe as respostas que eu precisava, glória a Deus, glória a Deus. Mas aí eu fico assim: irmão, mas eu não sou vidente. Se eu não tivesse aqui a ajuda do Espírito Santo para me ajudar na interpretação da mensagem no teu coração, eu não sei como seria. Porque é difícil a gente muitas vezes ter que trazer uma palavra que é como se eu tivesse com uma flecha tendo que acertar o alvo no centro do alvo. Está entendendo? Então o que acontece? Quando você recebe a vitória, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar me achando. Como se, olha, a tua vitória foi porque eu fiz alguma coisa. Olha, você recebeu porque, se eu não tivesse orado, se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse ensinado, se eu isso, se eu aquilo. Veja, quem que me despertou? Foi Deus. Eu teria me despertado se Deus não tivesse feito? Não. Então quem é que me merece a glória? Deus. Deus é que merece a honra da vitória. Deus é que merece todo o elogio. Deus é que merece toda a devoção. Mas o que acontece se eu não tomar cuidado? Eu vou começar a achar que se não fosse a minha ação, você não tinha recebido a sua bênção. Você não teria recebido a vitória. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses anos como pastor, eu vejo um monte de gente dizendo assim: olha, a minha família está abençoada, mas olha, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, só está de pé porque, olha, eu é que fiz, eu isso, eu aquilo. Meu filho veio para Jesus, também o que eu tive que suportar. Minha esposa veio para Jesus, também o que eu tive que passar. Meu marido aceitou Jesus, poxa, mas também foram 20 anos, foram 30 anos, foi 50 anos, como se fosse mérito pessoal. Parece que sempre as pessoas canalizam nelas a vitória, mas quem levantou para interceder? Quem que te induziu a perseverar? Quem que te renovou, que te fortaleceu para que você continuasse crendo? Quem que te instruiu quando você estava querendo jogar tudo para cima? Não foi Deus? Então você não tem mérito nenhum. E é importante que a gente entenda isso, gente. É importante que a gente aprenda claramente qual é a minha posição e qual é a sua posição num processo que Deus está realizando em todas as nossas vidas. Nós precisamos entender bem isso, para que a gente possa olhar para os heróis da fé e perceber que eles, assim como nós, só são um instrumento usado por Deus. Se eu olho no Evangelho e vejo lá Maria, mãe de Jesus, ela era um instrumento. Se eu olho para Maria Madalena, instrumento. Se eu olho para Pedro, Paulo, se eu olho para Tiago, João, está entendendo? Todos foram instrumentos. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas os idolatram como seres especiais, como se eles fizessem parte de uma conquista, sendo que eles só foram instrumentos. Toda a revelação, toda a ação foram movidas porque Deus
fez algo na vida deles. Eles simplesmente falaram sim para Deus. Como Deus fez com Isaías: olha, quem enviarei eu? Isaías diz: envia-me a mim. Moisés, eu quero libertar meu povo. Aí eu não quero, mas eu escolhi você, vai ser você mesmo. Mas eu não sei falar, não, mas é você mesmo. Não, Senhor, não dá para ser outro, não, vai ser você mesmo. Quer dizer, eles não foram homens super-homens. Eles foram homens comuns que foram instrumentos de Deus. A glória em nenhum momento está sobre Moisés, a glória em nenhum momento está sobre Abraão, a glória não está sobre Isaac, Jacó, não está sobre Elias, Eliseu, não está sobre Daniel, não está sobre ninguém. A glória é de Deus. Então, quando nós lemos o texto, a gente começa a fazer uma junção das coisas que Deus vem ministrando no nosso coração. Durante toda essa semana, eu falei sobre Esdras. Hoje de manhã eu preguei sobre Esdras. A pastora Márcia pregou sobre Oséias, que trouxe uma profecia que também era para o povo voltar-se a Deus. Desde o começo da semana a gente estava falando sobre isso. Eu falei sobre o Bozo, que todo mundo olhava para ele e se lembrava da alegria do Bozo, só que o Bozo, enquanto alegrava as crianças, ele se drogava nos bastidores. Enquanto ele estava aqui brincando, hoje é dia de alegria, ele saía dali e ia se drogar no camarim. Enquanto ele demonstrava alegria, dentro dele havia um grande vazio. E aí, eu estava vendo uma reportagem dele, onde ele dizia que a mãe dele orou por ele toda a vida. E ela dizia assim: eu não vou morrer enquanto eu não ver meu filho ter uma vida diferente. E hoje a mãezinha dele tem 80 anos, ele convertido ao Senhor, testemunhando a sua mudança de vida, liberto de todas as drogas. Ele diz assim: agora minha mãe diz o seguinte: agora eu posso morrer, porque eu já vi a mudança de Deus na sua vida. O mérito está sobre a mãe? Não, o mérito está sobre Deus. A mãe foi só o instrumento. E nós precisamos entender isso. Porque quando Deus falou para Jeremias: se o povo não me obedecer, eles vão ser escravos. Se o povo não se arrepender dos seus pecados, eles vão para o exílio. Eles fizeram o quê? Desobedeceram. Quando Deus falou para Jeremias, ele falou assim: então eles vão ficar 70 anos lá, mas vão voltar depois de 70 anos, e eles vão reconquistar a cidade, e vai recomeçar um novo tempo, será uma nova cidade, um novo templo, uma nova era na vida dos judeus. Isso 70 anos lá atrás. O projeto de quem era? De Deus. O projeto era do Senhor. Só que aí, quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver um contexto de homens que Deus começa a levantar. Deus levanta Daniel para interceder. Daniel, um homem poderoso, um homem influente politicamente, que a sua experiência de vida e os seus testemunhos de vida começaram a impactar o coração do Ciro, do Nabucodonosor, começaram a impactar o Belsazar, impactaram o Ciro, o Dario. Está entendendo? Ao ponto desses homens começarem a conhecer o Deus de Israel pelo testemunho de vida do Daniel. Mas aí Daniel não podia fazer milagres, como vamos dizer assim, ele não podia estar em todos os lugares, e havia outras pessoas que precisariam ser tocadas por Deus. Como que Deus usa? Agora Daniel, não tem como usar, Daniel ficou velhinho, já morreu. Então Deus levanta Esther para ser a companheira de Artaxerxes, filho de Dario, que passa a enxergar o povo de Deus de uma forma diferenciada. Deus levanta Zorobabel para começar um novo tempo em Jerusalém, onde se reiniciasse a adoração, começasse os cultos, voltassem as festas. 20 anos depois, Deus levanta Esdras agora para ensinar o povo, para pregar ao povo, para pegar a mensagem que ele sabia muito bem e trazer ao coração do povo. E agora, por final, Deus levanta o Neemias.
Você percebe? A obra de Deus, quantos instrumentos? Daniel está num lugar, Esdras está em outro lugar, Esther está num lugar com Mardoqueu, Neemias é o copeiro do rei. Poxa, tem a Esther ao lado do rei. Não, mas tem Neemias que o servia, e que o servia tão bem, que Deus falou assim: você quer mudar a cidade de Jerusalém? Então eu vou te levantar para isso. Você quer ser um instrumento meu? Então eu vou te levantar como isso, como um grande instrumento para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Deus usa do prestígio e da aprovação que ele tinha ao rei. Veja, um rei que já estava mexido porque ele se casou com uma mulher abençoada. Ele começou a olhar isso e começou a querer agora abençoar a nação e o povo da mulher dele. Olha como Deus, ele realiza as coisas. Ele vai, sabe, você quer me ajudar no projeto? Vem. Você quer me ajudar? Vem. Você quer me ajudar? Vem. Quer me ajudar? Vem. Está entendendo? Não dá para a gente simplesmente dizer, fui eu. Dá para Daniel dizer assim, olha, Jerusalém só voltou a ser habitada porque fui eu que fiz. Não. Daniel, ele fez algo até um determinado ponto. De um determinado ponto, começou a ter tantas dificuldades e tantas lutas, que Deus agora levanta Zorobabel. E chega lá, ele encontra um monte de samaritano. E como eu já falei aqui, samaritano quem era? Eram os filhos daqueles que casaram, judeus que casaram com pessoas de outras nações que Deus abominava. Então esse povo tinha a prática de adorar a Deus, ao Senhor com letra maiúscula, mas também adorava Astarotes, também adorava a Baal, aos Balaíns. E como eu expliquei aqui de manhã, às vezes a gente não sabe identificar qual é a diferença de adorar a Deus e adorar a Baal, por exemplo. Às vezes nós não sabemos qual é a diferença. De repente o nosso coração acha que nós estamos adorando a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas de repente as nossas motivações estão erradas. Então, dependendo da motivação que eu tenho no meu coração, eu estou adorando o outro Deus e não o Deus verdadeiro. E eu preciso rever isso. Sabia disso ou não? Sabe como se chamava Baal? Porque Baal está em hebraico. Mas se nós trouxermos para a língua portuguesa, Baal quer dizer Senhor. Então eles estavam adorando ao Senhor. Só que Senhor com letra minúscula. Não é o que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas falando? Vamos adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Precisamos ter um Deus. Só há um Deus. Ah, Deus é um para todos. Nós precisamos adorar a Deus. Só há um Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Onde você está indo? Estou indo adorar ao Senhor. Olha como confunde, não? Você não está aqui para adorar ao Senhor? Tem pessoas que estão em outros lugares adorando ao Senhor também. E você quer ver como que as pessoas passaram a adorar a Baal de forma tão sensível, não dá para a gente compreender aonde termina a adoração ao verdadeiro Deus para esse Deus fictício. Para que as pessoas pudessem adorar a Baal, o culto a Baal não exigia espiritualidade. E o que é isso na prática? Quer dizer que eu não preciso confessar pecado. Eu posso ir na igreja e cultuar. Eu não preciso me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso mudar as minhas condutas. Eu não preciso mudar a minha ética moral. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso dizer que Deus, Ele tem que me governar. Eu não preciso. Simplesmente eu vou lá e faço um culto. Se eu tiver alguma coisa para oferecer, ótimo. Se eu não tiver, não tem importância. Isso é culto a Baal. Uma das coisas que atraía as pessoas a culto a Baal é que o culto a Baal era um culto sensual. E o que é isso na prática? Isso quer dizer que sensualidade quer dizer prazeres
dos sentidos humanos. Nós temos olfato, audição, visão, paladar e tato. Sensualidade quer dizer que eu sinto prazer nos sentidos. Então, se é bom para os meus olhos, é sensual. Se é bom aquilo que eu ouço, é sensual. Se aquilo que eu provo com as festas e com as comidas é bom para mim, então é sensual. Se aquilo que eu pego, se eu desfruto com as minhas mãos é bom, isso é sensual. O culto a Baal representava o prazer dos sentidos. Olha, não preciso de espiritualidade. E o culto a Baal tem que me produzir algo que me traga satisfação pessoal. Quando nós olhamos assim, olha, Deus falou uma coisa e eu fiquei arrepiado. Arrepio quer dizer o quê? Tato. Você está produzindo o quê? Uma sensação nos teus sentidos. E é importante a gente visualizar e entender todas essas coisas. Sabe? É importante entender isso, porque hoje nós oferecemos a Deus um culto que produz em nós o quê? Produz em nós prazer. Produz em nós sentidos, prazer dos sentidos. Então eu tenho que ter uma coisa que me traga prazer aos olhos, algo que me traga prazer aos ouvidos, algo que me traga prazer ao paladar. Está entendendo? Isso era culto a Baal. Porque o culto a Deus provocava em mim incômodo. Ele confrontava o meu pecado. Ele me corrigia. Ele me exortava. Eu tinha que ser espiritual para poder cultuar a Deus. Eu não podia chegar para Deus de mão vazia. Eu sempre tinha algo a oferecer a Deus, seja através de serviço, através das ofertas, através das colheitas. Era assim que acontecia com Israel. Então eles chegavam diante do Senhor e confessavam seus pecados. Senhor, eu sou ruim e preciso da tua misericórdia. Senhor, eu não posso entrar na tua presença do jeito que eu sou. Eu preciso que o Senhor me purifique. Isso é a diferença entre adorar Baal e adorar ao Senhor. Israel, ele perdeu completamente o controle. Por isso eles não confessavam seus pecados. Por isso eles não se arrependiam dos seus erros. Mas gostavam dos rituais que traziam prazer. Gostavam dos rituais que traziam, satisfação pessoal. Gostava dos rituais que não precisava e não exigia deles espiritualidade. Eles podiam estar do jeito que estavam. Venham como estão. Sendo que o culto ao Senhor não venha como estão. Você pode até entrar como está, mas quando você entra na presença de Deus, tem que ter mudança. Tem que ter uma mudança de pensamento, tem que ter uma mudança moral, ética. Eu preciso fazer algo diferente. Vocês estão entendendo? Então o que aconteceu? Israel se corrompeu e se afastou totalmente de Deus. E quando eles se afastaram de Deus, Deus estabeleceu um projeto. Olha, daqui 70 anos, eu vou estabelecer um projeto para que vocês possam ser resgatados do exílio e do sofrimento. E aí, depois de vocês verem o sofrimento, depois de vocês terem que lidar com as dificuldades de ser escravos, quem sabe vocês não caem em si e parem de adorar a Baal e aos Balaíns e agora se voltem para mim de todo o coração. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam? Olha, você não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe isso, irmão. A dor é porque nós que produzimos, não tem nada a ver com Deus. A dor é provocada por decisões que nós tomamos. Deus fala assim, faz isso, a gente não faz o errado. E aí o que isso vai produzindo em nós a longo prazo? Sofrimento. Eu brinco, já brinquei com vocês aqui, que se um marido que vai casar, ouvisse Deus falar assim, olha, você está pronto a dar a sua vida pela sua esposa como Cristo dá pela igreja? Aquele homem ia pensar e olhar para a namorada assim, bom, eu vou fornicar. Eu vou transar com ela lá, e se engravidar, não tem problema, eu caso com ela. Mas, veja só, você daria a sua vida por ela? Você abriria mão de todas as suas vontades por ela? É diferente, não?
não é só uma transa, não é só um namorico, não é só um relacionamento, não é só ficar. Você começa a pensar assim: meu Deus falou que se eu tiver que casar, eu tenho que dar minha vida por ela, e tudo que eu vou fazer a partir de agora é para ela e não mais para mim. Opa, não vou casar, vou pensar direitinho até encontrar a pessoa certa. A mulher, Deus fala assim: você vai ter que respeitar teu marido. Aí imagina aquela jovem que encontra um cara falastrão, um cara que tem um chaveco legal. Eu vou ter que respeitar esse cara pro resto da minha vida. Esse cara me xinga, eu vou ter que respeitar ele. Esse cara me bate, eu vou ter que respeitar ele. Esse cara é desonesto, eu vou ter que respeitar ele. Olha, ele não paga uma conta em dia, está com o nome sujo, é desonesto, eu vou ter que respeitar ele o resto da minha vida. Só que aí você vai olhar os teus filhos e vai ver que os seus filhos vão passar necessidade com aquele cara. Aí você fala assim: eu vou ter que respeitar ele do mesmo jeito. Uma mulher inteligente ia falar o quê? Olha, irmãozinho, segue tua vida, porque Deus fala que eu vou ter que te respeitar, mas você tem a cabeça de minhoca. Não vou entrar nesse negócio, não quero esse barulho para mim. Olha como é sério isso. A palavra do Senhor diz assim para os filhos: respeite os pais. Ele não está dizendo assim: seu pai é bêbado, você não respeita. Seu pai fuma, bebe, se droga, você não respeita. Se o pai for desonesto, você não respeita. Não, ele está dizendo: respeita o pai. São condições que Deus traz e ele não muda. Israel, ele não se arrependia, ele não respeitava o pai, ele não dava a vida pela esposa, ele não respeitava, a mulher não respeitava o marido. O filho ficava com a mulher do pai, a mãe fornicava com o namorado da filha. Está entendendo? A viúva, que era para ser suprida das suas necessidades e cuidada pela família, a família descartava a viúva. Cada um com seus problemas, se vira aí, você é viúva, o problema é seu. Aí a igreja, que deveria acolher a viúva, dizia assim: eu vou acolher nada, se os filhos não acolherem, eu vou acolher. E aí a viúva ficava jogada. O órfão, que não tinha pai nem mãe, deveria ser acolhido por um tio, por um parente, por uma pessoa próxima. Ele dizia assim: não, vou acolher não, é órfão, cada um com seus problemas. Aí o órfão vinha para a igreja dizia assim: não, é órfão, cada um com seus problemas, não tem obrigação nenhuma. Cada um passou a cuidar da sua vida de qualquer jeito. Mas quando ia para a igreja, chegava lá, tinha uma música legal, e eu gostava, som gostoso, me agrada os ouvidos. Tinha lá um balé legal, e o pessoal dançava com roupa bonita, com um jogo de luz, e aquilo agradava meus olhos. Aí vinha o pastor, e vinha com uma mensagem poderosa, abençoada, com uma oração forte. E eu gostava daquilo, aquilo me seduzia os olhos, os ouvidos. E olha, depois do culto ainda tinha uma cantina gostosa para eu comer uma coxinha. Ou tem gente que não gosta de coxinha, gosta daquele calcanhar de negão. Já viu aquele bolinho de carne assim, que os caras metem pimenta e come. Carlão, você come esse negócio, né, Carlão? Vocês estão entendendo? Tem uma comida legal. Depois do culto o povo vai comer pizza. Depois do culto o povo faz churrasco. Como eu gosto de ficar com crente. Crente come pra caramba. Eles não praticavam o que Deus mandava praticar. E na hora de cultuar, que se arrepender que nada. Vamos fazer qualquer jeito. Eu não preciso ser espiritual para isso. Eu não preciso ser espiritual para isso. Eu chego para Deus e falo assim: e aí, JC? Beleza, JC? Não havia reverência. Não havia devoção de verdade. Porque quando nós temos reverência a Deus e devoção a Deus, a gente cumpre os seus mandamentos. É simples assim. Tem gente que acha que ser devoto a Deus é chegar na igreja, dobrar o joelho e ficar com cara de santo. Senhor, manda fogo da minha cabeça. Tem gente que acha que ser reverente é fechar os olhos e ficar chamando a atenção das pessoas. Não, ser reverente é ser obediente. Ser reverente é Deus falar para você assim: faça isso, e você faz. Ter temor de Deus é você ouvir o que Deus te ensina
e você pratica, isso é temer a Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu temo que coisas ruins possam acontecer. E aí, isso faz com que as pessoas não venham a Deus pelo mal. Eles não precisam viver o mal para ir a Deus. Mas algumas pessoas não fazem isso e optam adorar a Baal. E aí, ao adorar a Baal, Deus, ele sai. Olha, você quer adorar a ele? Então, continua a sua adoração. Ele não é Deus, mas a tua atitude em relação a ele me afasta de você. Então, você está por conta. As decisões que você vai tomar é por conta sua. E aí, quando nós começamos a nos governar, porque o primeiro sintoma de se autogovernar, sabe o que é? Sentir de fazer uma coisa. Aí estou sentindo que eu devo falar umas borrachas para esse cara aqui. Aí fala. Aí não era para ter falado. Olha, vou sentir de Deus de confessar uma coisa para você. Eu te traio há 20 anos. Tenho outra família. Ele não sentiu, por exemplo, de não ter outra família. Ele não sentiu de fazer as coisas certas. Ele só sentiu agora de, eu preciso contar uma coisa que está me perturbando o coração. Não, isso é remorso. Você vê uma mulher que te ama, que cuida de tudo para você, e você olha a mulher cuidando de você, e você está ali, sabe, tendo duas famílias. As pessoas sentir de Deus, eu vou sentindo que o meu tempo nessa igreja está acabando. Eu estou sentindo. Estou sentindo que, olha, eu vou acabar meu casamento. Estou sentindo. Eu olho para ele, estou sentindo que não é mais o homem da minha vida. Olha os sentimentos. A gente vai se governando. E à medida que a gente vai se sentindo, a gente vai se governando, e o que vai acontecendo com a gente? Só a cabeçada, irmão. Só a cabeçada. É decisões atrás de decisões erradas. Uma coisa que eu podia fazer certa com a orientação de Deus, eu senti e fiz tudo errado. Falei o que não deveria falar, fiz o que eu não deveria feito, comprei o que não podia comprar. Olha como é sério isso. Israel começou a fazer isso. Deus estava do lado, querendo ajudar. Poxa, se converta de verdade. Converter quer dizer mudar o pensamento. Olha, vocês estão pecando contra aquilo que eu te ensinei. O que é pecar? Pecar é, se Deus te coloca um alvo, você está errando o alvo. Se Deus fala para você, ame sua mulher, e você não está amando, você está errando o alvo. Isso quer dizer pecado. Pecar quer dizer errar o alvo. Então, se você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros e se converter dos seus maus caminhos, você vai mudar o seu pensamento. Vai parar de agir do jeito que você estava agindo. Olha como é simples. E aí eu, o Senhor, volto a comandar a sua vida. Mas Israel fez o quê? Obrigado, Senhor. Vamos continuar adorando a Deus, sem espiritualidade, cultuando um culto que me traz prazer. Algo que me agrade, algo que me traga satisfação pessoal. E eu vou me governando assim mesmo. Israel foi fazendo isso, até voltar a ser escravo. 70 anos depois, Deus resolve colocar em prática o que ele tinha prometido. E aí ele levanta pessoas, para que essas pessoas possam ser instrumentos dele, para abençoar todo o povo de Israel. Começa a adoração em Jerusalém. Começa a construção do templo em Jerusalém. Depois começa a reconstrução da cidade de Jerusalém. E aquela cidade volta a ter o privilégio de ser governada por Deus, mas não por muito tempo, porque depois eles voltaram a se governar novamente. Mas eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero te chamar a atenção para o projeto. Existem projetos que Deus vai te levantar e que vai levantar você e mais outras pessoas para realizar. Por isso a glória não é sua, a glória é de Deus. Existem coisas que Deus vai realizando e fazendo. E como que Deus faz?
Ele pega Ari e fala assim: Ari, olha, eu tenho um projeto, eu queria que você resolvesse esse projeto para mim. Ari começa a fazer. Só que Ari é limitada, Deus sabe que ela é limitada, aí ela vai até um determinado ponto, e a partir daquele ponto, ela não consegue mais, porque ela não tem força para ir. Então, Deus vai lá e levanta o Arthur. E aí o Arthur dá continuidade a um projeto que a Ari começou. Está entendendo? Só que o Arthur é limitado, e aí o Arthur chega a um determinado ponto, e aí como que chama, meu querido? E aí Deus levanta o Felipe. Ela falou assim: agora o Felipe vai dar continuidade ao projeto que o Arthur chegou no limite dele, ele está limitado. E aí o Felipe é limitado também, ele vai até um determinado ponto, e aí quando ele não tem mais o que fazer, Deus levanta o Marquinho. E aí pega o Marquinho e fala assim: Marquinho, agora vai com você. E assim ele vai fazendo com a gente. Está entendendo? Cada um da gente. Até ele chega no Oberdan e fala assim: Oberdan, agora é com você. Depois ele pega o Caio e fala assim: Caio, agora é com você. E aí ele pega assim: vai, Moisés, agora é com você. E aí quando o projeto acaba, a glória é de quem? Está entendendo? Quando o projeto acaba, a glória é dele. Não é nossa, a glória é dele. Por quê? Porque todos nós fizemos parte um pouquinho do projeto. Então, quando Deus tira nossos filhos das drogas, não fui eu que orei para o meu filho sair das drogas. Foi um conjunto de pessoas que Deus levantou, que em seu trabalho limitado foram chegando até que seu filho saísse das drogas. Olha, Deus tirou um parente, um querido amigo do vício da bebida ou das drogas. Deus foi lá e usou um conjunto de pessoas que foram ajudando até que ele saiu de lá. Deus vai usando um monte de instrumento até teu casamento ser restaurado. Deus usa um monte de instrumento para você ser abençoado. Quando o projeto acaba, irmão, todos nós estamos abençoados, mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Deus usou Daniel. Deus usou Esther. Usou Mardoqueu, usou Neemias, usou Esdras, usou Zorobabel. Para quê? Para o projeto da reconstrução de Jerusalém. Mas para que isso fosse realizado, tinha profetas no meio deles, no meio da escravidão, falando para eles assim: olha, vocês fizeram errado. Vocês não fizeram o que é certo. Aí Deus levantou Ezequiel para ficar no coração deles assim: ó, vocês fizeram errado, mas um dia Deus vai trazer as coisas certas. Deus levantou Oséias, Deus levantou vários profetas para que o povo, no meio daquele sofrimento todo, aonde que vocês roubaram a Deus? Aí Deus levanta o Malaquias para dizer assim: vocês roubaram a Deus os dízimos das ofertas. E o povo ia sendo questionado e questionava: onde eu errei? E os profetas iam sendo levantados por Deus para quê? Para que eles pudessem trazer o ensinamento e o conhecimento ao povo que de tanto tempo andar sem o governo de Deus, agora nem sabe o que é certo e o que é errado fazer. Você percebe como essa linha que divide a adoração a Deus, ao único Deus, para a adoração a Baal, é uma linha que a gente pode se deixar levar se a gente não tomar cuidado? Por exemplo, você vem na igreja por quê? Para receber ou para dar? Começa por aí. Eu vou à igreja realizar um culto ou receber um culto. A gente muitas vezes não para pensar nisso. E aí a gente chega na igreja, a gente quer que o som seja legal, que a mensagem seja legal, que as pessoas cuidem, se alegrem, sejam carinhosas com a gente. Tudo para nós, mas o culto é para Deus. E aí, em vez de eu ficar preocupado se eu vou receber ou não vou receber, eu chego aqui pensando assim: Deus, me perdoa, eu sou pecador, fiz tudo errado. Eu sei que, olha, eu não merecia estar aqui pelas práticas, as coisas que eu faço, mas que a tua misericórdia esteja sobre mim. A oração de Neemias: olha, Deus, não foi só eles que pecaram, eu pequei também. Eu errei e eles erraram. Mas o Senhor, na sua palavra a Moisés, disse que se o seu povo fosse infiel e tivesse espalhado pela terra por causa da sua infidelidade, mas se eles se arrependessem
no lugar onde eles estivessem, e confessassem ali o seu pecado, o Senhor falou que resgataria eles do lugar onde eles estariam, para a cidade que se chama pelo teu nome. Então eu, Neemias, me lembrei disso, e estou orando ao Senhor, e gostaria que o Senhor tivesse misericórdia desse teu servo. Olha a diferença da oração. Ele está fazendo o quê? Ele está se humilhando diante de Deus. Ele não está dizendo assim, Deus, poxa, olha aqui, sou copeiro do rei. Olha a vida que eu estou. Essa aqui não é a vida que eu queria ter. Olha, eu vou na igreja hoje e que o Senhor fale comigo hoje. Preciso que o Senhor fale comigo hoje. Deus, eu vou na igreja hoje e eu preciso chorar um pouco na tua presença. Toca lá no ministro de louvor porque eu quero chorar e eu tenho que cantar umas músicas bonitas hoje. Olha, Deus, usa o pastor porque eu preciso que o pastor faça umas orações fortes para mexer comigo, porque eu preciso hoje ser sacudido. Isso não é a Deus. Isso é a Baal. Isso é a Baal. E aí, muitas vezes, nós podemos estar vindo aqui com a motivação errada, achando que Deus está ao nosso lado. E, na verdade, Deus deixou você fazer do jeito que você gosta. É do jeito que você gosta? É assim que você quer? Então faz do jeito que você quer. Mas eu não estou nisso. Olha como é sério isso. Falava aqui hoje de manhã. Nesses 14 anos que eu estou aqui, eu já vi muita coisa acontecer aqui. Deus abençoar tremendamente muitas pessoas. Alguns irmãos eu vi, como o Marquinho, por exemplo, na UTI infartado, estava mais para lá do que para cá. Os médicos meio que, sabe, tipo, não sei o que fazer. Aí Deus olhou para o Marquinho e deu uma chance para o Marquinho. Falou assim, Marquinhos, eu vou deixar você voltar. Mas eu vou te deixar voltar para você ser feliz. Para você curtir sua mulherzinha. E benção, né? Para você aproveitar o seu tempo com seus filhos. Para você ver sua neta crescer. Aí o Marquinho fica assim. Ai Deus, tem que trabalhar. Ai Deus, tem que pagar a conta. Ai esses meninos. Ai não sei o que, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ai preciso fazer aquilo, ai aquilo outro. Deus fala, Marquinho, por que você voltou? Por que você voltou? Não era para você curtir? Não era para você aproveitar o que você não aproveitou ao longo de toda a sua vida? Então vai ser feliz, Marquinho. Essa semana morreu o seu Jurandir, patrão do Serginho. Nós oramos por ele há um mês e pouco atrás. Ele teve um derrame. Aí ele teve uma visão que ele chegou no céu e Deus falou assim para ele: olha, você não vai morrer não. Você precisa voltar para a terra porque você precisa cumprir um propósito. O seu Jurandir voltou do coma. Falou para a esposa e para a filha: eu preciso cumprir um propósito. Deus falou que eu não vou morrer enquanto não cumprir o propósito. Começou a querer se batizar, só que ele era um senhor de idade e que estava com a saúde debilitada, não dava para ficar saindo para lá, para cá, não dava para levar ele na piscina, não dava para levar em batistério, não dava para levar em lugar nenhum. Quando ele ligou para nós, a gente vai até você. Batizamos ele na banheira da casa dele. Essa semana, seu Jurandir faleceu. Propósito. Estou te dando mais uma chance. Aproveita a chance. Aproveita a chance. Olha, até aqui você fez tudo errado. Deus vem e fala assim, ó, te dou mais uma chance. Faz diferente. Faz diferente. Amanhã Deus vê que você fez tudo errado. Teu casamento chegou quase na beira do penhasco. Aí Deus fala assim, eu vou te dar mais uma chance. Aí você fala assim, oh Deus, obrigado. Aí vem uma unção no teu casamento, a mulher que olhava para você como, tenho nojo de você. O marido que olhava para você e falava assim, mocreia, não suporto mais você ver você com essa camisa do Naldo. Aí de repente o cara olhou para você e falou assim, meu Deus, essa é a mulher da minha vida. Irmão, isso aconteceu por quê? Por que ele despertou? Se ele estava olhando lá, mocreia, sofrida.
largada, tudo jogado, tudo caído. Ele olhava e via assim, nossa, como está caído, tudo celulite, os peitos estavam arrastando no chão. Ele olhava tudo, estava tudo ruim. De repente o cara olhou e falou assim, meu Deus, parece que ela até pôs silicone. Por que acontece isso, irmão? Porque é um milagre de Deus. É a segunda chance que Deus está dando. Aí Deus te dá a segunda chance para você olhar para aquela mulher e agora ama ela como Cristo ama a igreja. Dá a vida por ela. Aí não, você fala assim, vou jogar bola com meus amigos. Ah, irmão, não sei se da próxima vez você vai ter a segunda chance. Porque na verdade não é a segunda mais, você já está na 10ª. Está entendendo? Nós precisamos entender isso. Alguns meses atrás eu fui lá no médico, o médico falou assim, está diabético. Eu falei, caramba, hein? Podia estar uma notícia melhor para mim. Aí vocês sabem da história. Caminhadinha todo dia com a pastora. Sabe? Hoje eu fui medir minha glicose. 84, 86. 86. Para quem estava 240, 86. Deus me deu uma chance. Deus me deu uma chance. Estou aproveitando a chance. Já pensou? Se eu tivesse essa chance só quando eu tivesse com 65, com aquela diabetes louca, com tudo travado, e não conseguia nem andar mais. Já tinha perdido o dedão do pé. Já tinha arrancado as pernas. E aí como eu ia emagrecer, irmão? Aí estava lascado. Deus me deu a oportunidade do quê? Fazer diferente. Ô irmão, está com hipertensão? Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua alimentação. Ah, pastor, mas calma aí. Ô irmão, se você falar isso para mim, eu sou o primeiro a te questionar. Estou comendo arroz com brócolis, ó. Dá sim. Mas Deus mostrou para você o que? Se matar? Não. Para você ter uma segunda chance de ter uma vida com qualidade. Está entendendo? Irmão, está ficando careca? Deus está te dando a oportunidade de entender como que os carecas, elas são amados. Não fica assim, vou pôr peruca. É pior, irmão, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Eu estou brincando, mas eu quero que você entenda. Nós temos oportunidades. Segunda chance. E quando chega a segunda chance, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Deus te coloca diante dos teus filhos para que haja a restauração e a reconciliação. Aí é a mesma história do homem e da mulher com o feijão. Já contei para vocês, né? O marido chega, a mulher faz uma janta maravilhosa, ele fala, pena que o feijão está um pouco cru. E ele fala assim, não, tá bom, eu provei. Não, tá cru. Não, tá bom. Não, tá cru. Não, tá bom, tá cru. E eles brigam. Um vai dormir na sala, outro vai dormir no quarto, brigado, bicudo um para o outro. Chega no outro dia e fala assim, nossa, brigamos por uma coisa tão insignificante, só porque o feijão estava cru. Não estava bom. Aí brigaram tudo de novo. Tem relações entre pais e filhos que Deus abre a oportunidade de reconciliação, de conversa. O pai e o filho não conversam. De repente apareceu lá o jogo do Corinthians, os dois são corintianos. O Corinthians é líder. Os palmeirenses estão tudo quietinho, né? O São Paulino também, é só a gente que pode se alegrar. Ai. Aí você senta com o filho para assistir o jogo do Corinthians. Corinthians ganhou, é líder. Aí você fez gol, você abraça o filho. Aí depois... Você tem oportunidades de reconciliação e depois volta aquelas mágoas do passado. E aí, tipo, não, eu abracei, mas foi só naquela... ele é falso, não quer nem papo. Deus dá oportunidades para nós. E a gente pega as oportunidades e fazemos o quê? Está entendendo? Por isso, quando eu falo do navio, e falo, porque talvez seja a oportunidade de você fazer algo diferente na sua vidinha. Ah, mas eu tenho que ficar aqui, a minha vida é essa. Então fica, irmão, eu vou para o navio. Está entendendo? Deixa Deus cuidar de você. Porque enquanto você quer se governar, é Baal que está cuidando da sua vida.
enquanto Baal cuida da sua vida, Deus tem que deixar. Você não quer. Há um projeto de Deus. Deus vai levantar quantas pessoas forem para fazer esse projeto ser realizado. Há um projeto específico para o teu casamento. Deus vai levantar tantas pessoas para cuidar desse projeto, para ele ser realizado. Há um projeto de Deus profissional para você ser feliz. Deus vai levantar quantas pessoas forem necessárias para realizar esse projeto. Cada pessoa vai ser usada na medida da força que elas têm. Então, se você for uma pessoa limitada, Deus vai levantar uma outra que vai conduzir até um determinado ponto. Se ela for limitada, Deus levanta outro para conduzir até um determinado ponto. Por isso, muitas vezes, o teu telefone toca e emprego acontece. Quem que você mandou currículo para quem? Mandei para ninguém. Mas como que não mandou para ninguém? Ah, foi um amigo seu aqui então, foi o fulano de tal que mandou uma cartinha aqui dizendo que você poderia ser apto para esse... Pô, fulano de tal? Nem sabia, nem conversa, faz tanto tempo. Pois é assim que Deus faz. Então hoje, o Espírito de Deus manda eu trazer essa mensagem ao teu coração, para você não ficar com o espírito de Tárcia, para você não achar que você é o bom, achar que você, eu movo o céu, eu falo para o mar, abre mar, o mar continua lá. Aí você vai assim, ai meu Deus, não abriu o mar. É lógico, Deus não te deu esse poder para abrir. Deu para Moisés. Para você, o que ele deu? Ele deu o poder de enfiar o pé na água e separar a água do pé, que passa ali. Só. Mais nada. E se você for como eu, deita na beira do mar, e você vai ver que a água vai ficar limitada também, só do tamanho do seu corpo. Do contrário, irmão, não pensa que você é o cara que vai abrir mar, que você não abre mar. Olha, malemar uma pocinha. Malemar. Mas o mar não. Então você tem que saber quem é que vai te conduzir para o outro lado do mar. E aí talvez Deus vai usar um pescadorzinho com um barquinho. Você quer uma carona do outro lado do mar? Ah, eu quero, mas eu tenho medo de mar. Cabeção, entra no barquinho. E vai. Aproveita as oportunidades. Deus quer te abençoar. Amém? Palavra de Deus para você.